Pessoal, vamos lá para a correção da lista de exercícios da aula 4 de Física. Estávamos vendo semana passada fenômenos ondulatórios. Falamos de algumas coisas aqui, né, sobre ondas construtivas, destrutivas, interferência. E ficou essa lista de exercícios aqui para vocês fazerem. Então vamos lá para o número 1. Dois pulsos A e B são produzidos em uma corda esticada, que tem uma extremidade fixa na parede, conforme mostra a figura. Então aqui a gente tem uma corda que ela está fixa, certo? E esses dois pulsos foram propagados nessa corda, tá? Então a pessoa dá uma sacudida aqui e os dois pulsos estão em direção à parede. Aí ele está pedindo para a gente marcar a alternativa aqui, né, que melhor condiz com a situação. Quando dois pulsos se superpuserem após o pulso A ter sofrido uma reflexão na parede, ocorrerá interferência. Bem, o que a gente falou semana passada? Toda vez que a gente tiver uma corda e ela estiver fixa na parede, a partir do momento que um pulso bater nessa parede, tá? Ele vai haver aqui uma mudança de fase, né? Então, consequentemente, como essa primeira onda aqui, esse pulso A, ele está virado para cima, a partir do momento que esse pulso A bater nessa parede, ele fizer a reflexão, ele vai voltar virado para baixo, tá? Isso sempre vai acontecer quando a gente tem uma corda fixa na parede. Se essa corda não estiver fixa, ele não vai sofrer reflexão e o pulso vai ser refletido. No caso, na mesma altura, né? No mesmo sentido do pulso anteriormente, antes de bater aqui na parede, tá? Então, nesse caso aqui, esse pulso A, ele vai bateu aqui, né? A reflexão dele vai ser voltada para baixo. E o que vai acontecer a partir do momento que esse pulso B, que está logo mais atrás, se encontrar com esse pulso A que está indo em direção oposta? Eles vão se sobrepor, certo? O que vai acontecer aqui? Esse pulso B, que está indo para a direita, virado para cima, ele vai se encontrar com esse pulso A que está voltando, né, indo para a esquerda, e vai haver o que a gente chama de interferência destrutiva, né? A gente vai haver aqui uma subtração dessas duas alturas. Então, se esse pulso A aqui tem uma altura de 2 centímetros, e esse pulso B aqui também tem uma altura de 2 centímetros, a partir do momento que essas duas ondas se encontrarem, que estão indo em direções opostas, vai haver uma diferença aqui, então 2 menos 2, 0, e vai haver aqui uma anulação nesse momento que as duas se encontram. As duas se encontraram aqui e se anularam, tá? Vai haver então aqui uma destruição, né? uma interferência de onda destrutiva. E logo depois que as duas se encontrarem, né, vai haver essa destruição, e cada uma vai seguir em direção que estavam indo anteriormente, com a mesma altura que elas estavam anteriormente no caso, tá? Então, nesse caso aqui vai haver soma. Não, essa onda só vai ser construtiva se as duas estiverem indo na mesma altura, estiverem no mesmo lado, né? Então, por exemplo, o pulso A e o pulso B se encontraram. Um tem 2 centímetros, o outro tem 2 centímetros também. Vai haver uma construção, se os dois estiverem virados para cima. Eles vão ter uma altura de 4 centímetros. Como um está virado para cima e está virado para baixo, a gente não vai ter uma reflexão construtiva, né? Então já anula A, já anula B, vai ser uma dessas daqui. Então vamos ler aqui, C, D e E. Na letra C, ele está afirmando que vai ser destrutiva, em seguida os pulsos deixarão de existir devido à absorção de energia durante a interação. Não, eles não vão deixar de existir, né? Se encontrou, vai haver essa interação destrutiva a partir do momento que os dois seguirem em direções opostas aqui, eles vão continuar com a mesma altura que eles tinham anteriormente. Então, por conta disso aqui, não pode ser a letra B. Letra C, vamos para a letra D. Destrutiva, e em seguida os dois pulsos seguirão juntos no mesmo sentido da maior energia. Não, eles vão seguir cada um na direção que eles estavam indo anteriormente. O pulso A está indo para a direita, ele vai continuar indo para a direita. O pulso B estava indo para a esquerda, ele vai continuar indo para a esquerda. Então, essa aqui também não pode ser. Vamos para a letra E. Destrutiva, e em seguida cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais. Verdade. Vai ser aqui a letra E no caso. Tá? Então, essa aqui foi o número 1. Vamos lá para o número 2. A figura 1 retrata em um dado instante uma corda na qual se propaga no sentido oposto dois pulsos transversais de mesma forma, um invertido em relação ao outro. Então, aqui a gente tem um pulso da figura 1 indo para a direita, enquanto a gente tem o pulso 2 indo aqui em direção oposta para a esquerda. Na figura 2, mostra a mesma corda no instante em que a superposição dos pulsos faz com que a corda esteja horizontal.
esteja na horizontal. Estão marcados os pontos A e o ponto B aqui. Então, em algum dado momento aqui, esses dois pulsos se encontraram, tá? Tendo em conta o eixo transversal orientado representado na figura, cujo sentido positivo é de baixo para cima, verifique se as velocidades escalares nos pontos A e B são positivas, negativas ou nulas. Justifique sua resposta. O que vai acontecer aqui, pessoal? Um está virado para cima, outro está virado para baixo. Esses dois pulsos têm a mesma altura. O que vai acontecer aqui a partir do momento que esses pontos, que essa altura A e B que se encontrarem? Bem, como uma está virada para cima e outra está virada para baixo, elas irão se anular nesse intervalo de tempo, tá? Então, a gente pode dizer aqui que elas serão nulas. Vamos escrever isso aqui. Nulas, certo? Como as duas ondas apresentam a mesma altura nos pontos A e B, uma onda estará virada para cima e outra estará virada para baixo. Ao se sobrepor uma sobre a outra, vai haver uma diferença entre esses dois pontos, né? Vai haver uma subtração dessas duas alturas, que se anulam nesse ponto. Então, vamos escrever isso aqui. Como as duas ondas apresentam a mesma altura, nos pontos A e B, uma onda está virada para cima e a outra para baixo. Ao se sobrepor, uma sobre a outra, vai haver uma diferença nesse ponto, se anulando apenas nesse ponto, né? Essa aqui ficaria a resposta da número 2. Elas serão nulas nesse pequeno intervalo de tempo ali, que as duas se sobreporem. Se sobrepor, no caso. Tá? Então, vamos lá para o número 3. Ó. A figura representa dois pulsos de onda, inicialmente separados por uma distância de 6 centímetros. Tá? Então, aqui a gente tem duas ondas, a distância entre elas é 6 centímetros, propagam-se um meio com uma velocidade de 2 metros a cada segundo, em direções opostas. Considere a situação descrita, assinale verdadeiro ou falso. Então, aqui, vamos ver. Ó. Inicialmente, as amplitudes dos pulsos são idênticas, iguais a 2 centímetros. Sim, né? Aqui a gente tem um pulso ó, com uma altura de 2 centímetros. Esse pulso que a gente tem aqui, né, que está virado para baixo, também tem 2 centímetros. Isso aqui é verdadeiro. Letra B. Decorridos 8 segundos, os pulsos continuarão com a mesma velocidade e forma da onda independente um do outro. Sim, verdade, né? Olha só. Passaram-se 8 segundos para esse primeiro pulso aqui. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos estaria nessa posição, né? 4 segundos, 6, ele vai continuar indo aqui para a direita e não vai haver mudança nem na velocidade e nem na altura, nem nada. Então, essa aqui também é verdadeira. A mesma coisa acontece com esse pulso que está virado para baixo. Está indo para a esquerda. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ele vai continuar com a mesma... com as mesmas características, né? Depois de 8 segundos. Então, essa aqui também é verdadeira. Vamos para 4. Não para 3, né? Decorridos 2 segundos, haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será nula nesse instante. Então, aqui, vamos ver. A gente está aqui com... A gente tem 6 centímetros de distância entre essas duas ondas, né? Então, depois de 2 segundos, onde que essa onda estaria? 1, 2 segundos, né? Estaria mais ou menos aqui, né? E aqui estaria
Teria 2 centímetros também, né? Estaria nessa posição. Vamos ver o que vai acontecer nesse daqui. 1 segundo, 2 segundos aqui, já estaria nesse ponto, certo? Então, os dois, consequentemente, ó, estariam um sobre o outro, havendo aqui, né, no caso, uma anulação dessas duas alturas nesse intervalo, certo? Depois, consequentemente, um continuaria indo para cá, outro continuaria indo para lá, mas nesse intervalo aqui de tempo vai haver sim anulação nesse ponto, certo? 2 centímetros estaria aqui, 2 centímetros estaria para cá, isso mesmo, isso é verdadeiro. Vamos aqui para a quarta, né? Decorridos 2 segundos, haverá superposição dos pulsos e a amplitude será máxima nesse intervalo, igual a 2 centímetros. Não, né? A partir do momento que essa amplitude, né, como um está virado para cima e o outro está virado para baixo, ela não vai ter altura máxima. Vai haver uma diferença que eles vão se anular, então vai ser uma altura mínima que é igual a 0. Então essa aqui a gente pode marcar como falsa. E o último aqui, quando os pulsos se encontrarem, haverá interferência de um sobre o outro, e não mais haverá sobreposição dos dois. Falsa também, né? Vai haver sim uma interferência, vão se anular, mas vai haver, quando dois pulsos se encontrarem, haverá interferência de um sobre o outro, e não mais haverá propagação dos mesmos. Sim, vai haver propagação ainda, né? Eles vão continuar seguindo cada um ali na direção que eles estavam anteriormente, e vai continuar havendo propagação. Então aqui é falsa também. Aqui ficou verdadeiro, 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 falso e falso. Vamos para a 4 e última aqui. Quando duas ondas interferem, a onda resultante apresentará sempre pelo menos uma mudança em relação às ondas componentes. Tais mudanças são verificadas em relação a comprimento da onda, né? Vai haver mudança no comprimento. O que é comprimento da onda? Seria no caso aqui, vamos usar a número 3 aqui como exemplo. O comprimento seria isso aqui. Vai haver mudança no comprimento? Não. Não vai, né? O comprimento continua amplitude, né? A partir do momento que os dois se encontrarem, se um tiver virado para cima, outro estiver virado para baixo, vai haver sim uma mudança nessa amplitude. Então vai ser a letra C. Se os dois estiverem virados para baixo, vai haver uma diferença. Então essa amplitude sim, período não vai mudar, fase também não, né? Se uma está virada para cima, ele vai continuar virado para cima. Se é de baixo, vai virado para baixo. A partir do momento que as duas se cruzarem, ele vai continuar virado para baixo. Frequência também não muda, né? Então aqui vai haver uma mudança apenas na amplitude dessas duas ondas.